Meus irmãos, quero convidá-los, enquanto as crianças se dirigem ao departamento infantil, a abrirem a palavra do Senhor em Mateus. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 41. Sabe aquela frase tão famosa que o pior cego é aquele que não quer ver? Esse texto aqui prova essa sabedoria popular, na medida em que nos encoraja a lidarmos bem com a verdade de Deus revelada a nós, não apenas para crer e sermos convencidos dessa verdade, mas para vivermos de acordo com ela. E Jesus usou essa ilustração acerca dessa expressão filho de Davi para chamar aqueles mestres e estudiosos da lei para a fé e arrependimento, a fim de que eles moldassem sua vida por essa verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Então nós vamos ler esses versículos, Mateus 22, do versículo 21 até o versículo 46. Peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, porque nos diz assim a palavra do Senhor. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele pode ser filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Amém. Vamos orar uma vez mais, pedir que o Senhor possa nos falar pela sua palavra. Feche os seus olhos, você que está aqui, você também que nos acompanha na transmissão. Vamos pedir que o Senhor continue a falar ao nosso coração, agora pela ministração da sua palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, bendito Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui como família adorando ao Senhor. Que privilégio impagável, incomparável, Senhor. Saber que o Senhor nos amou sem que merecêssemos, o Senhor nos alcançou, nos acolheu em Tua salvação e tem nos capacitado para louvarmos e para bendizermos o Teu nome e para ouvirmos a Tua voz e moldarmos a nossa existência a partir dela. Que assim se faça uma vez mais, nesta hora em que ouviremos a Tua voz na ministração da Tua palavra, apesar de quem será instrumento para falá-la aos nossos corações. Que o Senhor possa nos instruir, Senhor, e nos encorajar, libertando-nos de nós mesmos, a fim de que sejamos cheios do Teu Espírito, o Espírito da verdade, que se faz presente em nosso coração e neste lugar. Oramos para a glória do Teu nome, agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse trecho aqui de Mateus é muito importante porque estamos tratando aqui da última semana de Jesus antes da cruz. Então, no capítulo anterior, nós vemos Jesus entrando triunfalmente ali em Jerusalém, sendo saudado pelas multidões que gritavam exatamente essa expressão aqui: Jesus, filho de Davi. Bendito é o filho de Davi. Bendito é aquele que das alturas veio nos salvar. Hosana nas maiores alturas. E essa expressão aqui, filho de Davi, é a que começa lá no comecinho mesmo do Evangelho. Se você for para o primeiro capítulo aí de Mateus, você já vai ver uma menção aqui do narrador acerca dessa veracidade da filiação de Jesus, por genealogia, obviamente, a Davi, ao rei Davi. Logo no versículo 1 você tem esse destaque aí feito pelo narrador. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, que é filho de Abraão. Nós temos aqui, exatamente, se você baixar um pouquinho mais os olhos para os versos seguintes, o verso 20, por exemplo, diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. E esse anjo disse o seguinte a José, que seria ali o pai de Jesus: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E nós temos então aqui Jesus Cristo ao longo deste evangelho, em várias outras passagens, inclusive naquelas passagens em que dois cegos, clamam e gritam por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E aí Jesus vai e cura aqueles cegos. Mais adiante, Jesus faz isso novamente. Se você, por exemplo, voltar para um capítulo próximo ao que lemos, capítulo 20, você vai ver mais uma vez, lá no versículo 30, Jesus curando outros dois cegos, e eles usam essa mesma petição, esse mesmo título para Jesus. E eis que dois cegos estavam à beira do caminho, e tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, mais uma vez, olha: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós.
E aí a multidão repreendia, mandava eles calarem a boca, mas mais intensamente eles gritavam: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: o que queres que eu vos faça? E responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. E aí, condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Jesus, então, é apresentado, especialmente nesse evangelho aqui de Mateus, como aquele rei messiânico, aquele que descendia de Davi. Se nós observarmos, por exemplo, a profecia de Samuel, em 2 Samuel capítulo 7, não precisa abrir, mas é lá que Deus dirige uma palavra muito objetiva, clara e direta a Davi, dizendo que da casa de Davi, ou seja, da sua descendência, jamais se apartaria o cetro de governo, o cetro da justiça. Então foi uma promessa dada por Deus de que na descendência de Davi haveria um reinado perene, mas que se completaria, se firmaria pela eternidade naquele descendente, como vimos hoje pela manhã, esmagaria a cabeça da serpente, o filho da mulher, aquele que descendo dos céus viria trazer salvação à terra, a todos os homens. Então Jesus é este filho de Davi, recebendo, por assim dizer, a promessa de reinado perene e permanente, e agora ele estava encarnado diante das pessoas, diante daqueles que leram a respeito dessas profecias. Muitos desses que estavam aqui interrogando Jesus, é citado aqui o grupo dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, eram esse grupo religioso que muito conhecia essas sagradas letras, que muito ansiava por vislumbrar, por ver a realização de tão grande salvação. Ainda no início do evangelho, narrado lá por Lucas, é dito que havia um ancião no templo que servia dia e noite ali, e que ele aguardava, ele queria ver a salvação de Israel. E quando Jesus entra naquele lugar, ele diz: Senhor, agora eu posso partir em paz, porque os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram a salvação que meus pais pregavam, que meus avós relembravam, que as Sagradas Escrituras anunciavam. Só que Jesus, tendo dado todos esses sinais de cura, de milagres, de ressurreição de mortos, de pregação do Evangelho aos pobres, de toda a verdade encarnada, visualizando diante dos homens, ou tornando-se visível diante dos homens, a glória do unigênito do Pai, muitos, dentre os seus, o rejeitaram. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando então Jesus faz essa pergunta aqui no início do texto que nós lemos, o versículo 41 de Mateus 22, ele faz uma interrogação aqui que é bastante intrigante aqui, fundamental nesse diálogo. Só para retomar essa parte final, no capítulo 21, quando Jesus entra em Jerusalém, é saudado pelas multidões, ele é interpelado por 3 perguntas, digamos assim, polêmicas. Eram perguntas de pessoas diferentes, de linhas religiosas diversas, de grupos religiosos até rivais, por exemplo, fariseus que criam na ressurreição, contra saduceus que não criam na ressurreição. É interpelado por escribas também, que tinham uma outra visão diferente desses outros 2 grupos. E essas 3 perguntas polêmicas não eram, todas elas, para tirarem dúvidas sinceras. Essas pessoas, esses líderes religiosos, invejando Jesus e querendo pegar Jesus em alguma pegadinha, em alguma cilada, lançam perguntas capciosas para que Jesus pudesse titubear ali e ficar contra um dos grupos, e assim perder ali a sua audiência. Só que Jesus, muito sabiamente, responde essas 3 perguntas. Só para retomarmos esse contexto imediato, quais eram as 3 perguntas que eles haviam feito a Jesus? A primeira delas era sobre a relação do cristão ao observar a ligação da religião e do governo. Está aí no capítulo 21, se você observa, no capítulo 22, perdão, a partir do 15. Aquela velha pergunta, né? Senhor, olha, tem essa moeda aqui, existe uma face aqui colocada nesta moeda, a face de César, e nós devemos dar ou não tributo a César, já que Deus é que é Senhor de todas as coisas. Então veja, é uma pergunta ali, um cara de aparência tranquila, mas que Jesus sabia que era uma pergunta capciosa, porque eles estavam querendo colocar Jesus ou contra Roma ou contra os judeus. Os judeus odiavam pagar tributos a Roma. Os judeus queriam gastar seu dinheiro de sua forma autônoma, livre. Eles queriam dar as suas esmolas e não serem levados forçadamente a pagar tributos a Roma. Então havia essa rivalidade. Se Jesus fosse favorável aos judeus, obviamente ele seria colocado como alguém contra a lei.
como alguém que estava querendo perverter a ordem social das coisas, falando contra Roma. Então Jesus é colocado nesse beco aparentemente sem saída, mas ele fala, é aquela frase bem sábia, né, que todos nós sabemos: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, estabelecendo essa separação saudável e vital para nós. É que nem a igreja deve dominar sobre o Estado, nem o Estado deve dominar sobre a igreja, mas queremos e prestamos e devemos respeitar todas as autoridades que por ele são instituídas. Depois é perguntado para Jesus uma outra pergunta aí, mais ainda importante, mas também com uma certa pegadinha, que é acerca da vida terrena em relação à vida no porvir. O que é que acontece, Jesus, depois que a gente morre? O que é que acontece? Para onde nós vamos? O que acontece com o nosso corpo, com o espírito? Como é que fica essa situação? E aí Jesus responde a partir do versículo 23 de Mateus 22, essa pergunta acerca da ressurreição. E aqui Jesus defende a ressurreição. Ele já havia anunciado que ele veio não apenas para morrer, mas que ao terceiro dia ele retomaria a sua vida para dá-la a todos quantos nele crescem. E aqui Jesus vai contra diretamente a quem? A um grupo dos saduceus, que não criam na ressurreição. Então eram judeus de um lado ali, separados por suas opções e preferências religiosas, com suas ambições políticas, querendo colocar Jesus em saia justa. E Jesus sabiamente demonstrava que ele veio para trazer vida, vida com abundância, e que a vida que aqui vivemos, se for desligada da perspectiva da eternidade, comamos, morramos, porque amanhã morreremos. Foi assim que o apóstolo Paulo fez também a sua defesa na carta aos Coríntios. Então Jesus responde a primeira questão, responde a segunda questão e vem a terceira. E a terceira questão está respondida aí nos versos 34 a 40, que são aí os versos que antecedem imediatamente o texto que lemos. E a pergunta é, e aqui sim, irmãos, parece ter sido uma pergunta sincera. Depois desses dois grupos serem confrontados em suas convicções e em suas motivações, misturadas com pecado, com ganância e com desejo de poder, Jesus ouve de um daqueles mestres a seguinte pergunta: o intérprete da lei, no verso 36, mestre, qual é então o grande mandamento na lei? O que é mais importante a gente absorver e viver através disso? E ele responde aquele resumo, né, aquela aglutinação da tábua da lei em dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. E disso depende toda a Escritura, toda a lei e os profetas. Depois de responder essas três perguntas que são importantes em relação aos nossos relacionamentos sociais, na forma como nós enxergamos a vida e nos relacionamos uns com os outros nesta vida, na expectativa da vida que virá, na vida eterna, Jesus é quem faz a pergunta mais importante. Então Jesus está o tempo todo aqui só respondendo, só devolvendo ali as respostas, mas veja que Jesus sai agora desse debate que não era meramente teológico, era um debate de vida, era uma questão de vida ou de morte. Estava diante deles aquele esperado Messias, o filho de Davi, o Deus encarnado, e eles precisavam crer para a sua salvação. E aí Jesus, mesmo sabendo de suas falsas motivações e do desejo deles de fazer Jesus cair, Jesus não age reacionariamente. Ele age persistentemente para lhes anunciar a salvação, para que eles pudessem, vendo a verdade, lidar com essa verdade de uma forma redentora. Coragem para enfrentar a verdade, mesmo que essa verdade revele o sujo do nosso próprio coração, e a partir disso agir de acordo com essa verdade que nos liberta. E aí ele faz a pergunta mais importante do diálogo, que é a pergunta que encerra esse capítulo. A pergunta que ele fez, nós lemos, está exatamente aí no verso 42. O que é que vocês pensam do Cristo? Bem, se vocês olham para mim o tempo todo e tentam colocar pegadinhas, ciladas, descredibilizar as pessoas acerca de quem eu sou, de onde eu vim e para que vim, então eu pergunto a vocês, o que é que vocês pensam do Cristo? De quem é o Filho, ou de quem Cristo é Filho? E aí responderam eles, obviamente conhecedores da lei: olha, o Messias, o Cristo aguardado, o rei messiânico, segundo as profecias, é um descendente de Davi, é um filho de Davi. E aí Jesus vai usar o Salmo 110, e eu peço que você abra lá, por favor, para fazer essa citação, talvez o salmo mais citado no Novo Testamento, um salmo messiânico, bastante conhecido,
por todos aqueles estudiosos da lei. Salmo 110. Salmo 110. Disse o Senhor, tudo em caixa alta aí, né, na sua Bíblia, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso aqui é um salmo de Davi. E Davi está dizendo, disse o Senhor, e aqui o nome lá no hebraico é aquele tetragrama impronunciável, o nome de Deus, o nome pactual do Senhor, que a gente tenta arredondar para Yahvé, mas são 4 consoantes hebraicas, quase que afonéticas, e pelo medo de pronunciá-las errado e quebrar aquele mandamento de usar o nome de Deus em vão, os judeus ortodoxos evitavam pronunciar esse nome, aí trocavam por Adonai. Adonai está presente no texto, é o segundo Senhor utilizado. Então disse, mais ou menos assim, Yahvé ao Adonai, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Deus falando para o Senhor, e aqui, claro, obviamente, uma referência ao Messias, assenta-te à minha direita, uma posição de governo e liderança, até que eu ponha debaixo dos teus pés todos os teus adversários. Agora volte lá então para Mateus, porque Jesus, citando este salmo, o Salmo 110, ele faz uma pergunta aqui para chamar a atenção daqueles religiosos, para mexer com eles. Verso 43, replicou-lhe Jesus, como pois Davi, pelo Espírito, ou seja, Davi não falou da boca para fora, inspirado por Deus, ele chama-lhe Senhor, chama-lhe quem? Chama Cristo de Senhor, dizendo essas palavras, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí vem o raciocínio de Jesus. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, se Davi chama o Cristo, o vindouro, o Messias, de Senhor, como é que ele pode ser seu filho? Mais ou menos assim, quem chama de Senhor é o filho ao pai, não é isso? Mas como sendo filho pode ser chamado pelo pai de Senhor? Davi chamando Cristo de meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Deu para pegar a ideia? Então Jesus faz essa provocação. E aí ele termina no verso 46, só dizendo que ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. A pergunta aqui, irmãos, nessa finalização desse diálogo, no momento crucial da vida e da obra de Cristo, no momento em que ele estava caminhando, por assim dizer, para os últimos momentos da sua vida aqui, antes da cruz do Calvário, ele permaneceu com o mesmo foco, com a mesma dedicação e com o mesmo ímpeto de pregar a salvação, mesmo para aqueles que o crucificariam, mesmo para os seus piores algozes, dentre eles, estes que aqui estão na frente de Jesus, estes que estão tentando colocar Jesus ali em becos sem saída, constrangendo Jesus com perguntas capciosas para colocá-lo ou contra o poder político ou contra o poder religioso, para fazer Jesus cair em uma de suas armadilhas e assim perder a oportunidade de continuar pregando e ir até a cruz como era o seu destino traçado por Deus na eternidade. Mas Jesus, muito sabiamente e muito amorosamente, ele obedecia os mandamentos do Senhor e ele cumpria aquilo que ele determinava. Foi Jesus quem disse assim: se vocês amam apenas os seus amigos, vocês agem como qualquer dos ímpios, porque eles assim o fazem. É muito fácil um amigo amar a um amigo que ele ama. Porém, eu vos digo que vocês devem amar até os seus próprios inimigos. Está aqui a prova de alguém que dizia e que fazia. Jesus, por amor a esses inimigos, prega-lhes o evangelho a todo tempo. E a sacada que Jesus tem aqui é muito interessante. Jesus traz a ideia sobre uma das questões mais difíceis, mais complexas, dentro da revelação cristã para o nosso entendimento. É a dupla natureza de Cristo. Jesus, como sendo o Filho de Deus, é uma pessoa integrante ali da Trindade. É um só Deus que subsiste em 3 pessoas eternas, 3 pessoas com os mesmos atributos gloriosos eternos, mas que são 3 pessoas distintas. Esse é talvez o maior desafio intelectual que nós temos.
Mas dentro da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, que assim nós chamamos, né, que é o Filho de Deus, diz a palavra que ele mesmo veio encarnado como sendo unigênito do Pai para morrer por todo aquele que nele cresce, para que não perecesse, porém tivesse a vida eterna. Mas esse Filho, quando assumiu a forma humana, ele não deixou de ser Filho. Ele não deixou de ser Deus. Ele assumiu a forma humana sendo Deus. Sendo o Senhor, ele se tornou também o quê? Servo. Sendo o autor da vida, ele foi até a morte. Obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome. E esse é um dos maiores mistérios que nós temos na história cristã. Vários concílios na história da igreja, desde o século III com o concílio de Nicéia e passando por vários outros, as pessoas se reúnem para responder a essa questão. É Jesus, então, duas pessoas? Não, nós cremos errado. Será que não era apenas um Messias, eram dois Messias? Um que era esse Deus poderoso que esmaga os inimigos, que vem descendo do céu para julgar a terra, e o outro é aquele que desce, sendo homem, para sofrer por pecadores arrependidos, para sofrer dores, para ser castigado, para passar necessidades. Ou seja, há um servo sofredor, conforme nos relata Isaías 53, homem desprezado, homem de dores, homem que sabia o que era sofrer, mas há também este servo que agora é triunfante, é um Senhor, é o Criador, é aquele que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e todas as coisas caídas em pecado são refeitas através dele, como diz o apóstolo João. E agora Davi nos lembra no Salmo 110 que é aquele que do céu esmaga todos os seus inimigos, que reina poderosamente ao lado do Pai numa posição de governo, um governo sempiterno. Então, estamos falando de duas pessoas diferentes. Há um Messias sofredor e há outro Messias, um Messias vencedor. E aí Jesus fala, não. Porque desde o princípio vocês têm ouvido, o descendente da mulher, com D maiúsculo, é o ser divino que se fez humano, e habitando na mesma pessoa, duas naturezas que não se misturam. A natureza divina não diminui a natureza humana, e vice-versa. A natureza divina não sobrepõe a natureza humana e age em lugar dela em algum momento. Ambas convivem harmonicamente, mas talvez não na nossa mente. Mas é assim que a Bíblia nos apresenta. É assim que a palavra inspirada por Deus nos revela. Há um só Salvador de todos os homens. Há um só Messias. E vocês estão aguardando talvez aquela primeira ideia de Messias, aquele que viria triunfante com seu palácio, com seus caminhões de guerra, com seus batalhões, com suas armas, com seu poder bélico, com seu poder político, para tirar Roma do governo e estabelecer uma teocracia tal qual nós víamos nos nossos pais os relatos antigos. E aí vem Jesus, pobre, onde não tinha onde reclinar a sua própria cabeça, que sabia o que era sofrer, que muitas vezes se via sozinho, passando fome e sede no deserto, e dizia, não pode ser esse. O nosso Salvador não pode ser esse. O nosso Salvador é um filho de Davi, o maior rei que nós tivemos, e virá para reunificar o nosso reino e ampliar todas as fronteiras. Mas este que vem, humilde, lá de Nazaré, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Essa era a principal interrogação daquelas pessoas. Mas Jesus estava o tempo todo insistindo e dando provas, não apenas pelos seus milagres, não apenas por suas pregações eloquentes, mas demonstrando que de fato ele era a expressão exata do ser de Deus. Ele revelava a vontade de Deus e a sua comida era fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus, irmãos? Era manifestar a sua graça para pessoas que não merecem, revelando o pecado dos seus próprios corações e dando-lhes a oportunidade de, reconhecendo-se pecadores, crerem de todo o seu coração nesse Cristo, nesse Salvador, que tomou o nosso lugar para sofrer o nosso castigo, mas que triunfou como Rei soberano sobre a morte, sobre Satanás e sobre o pecado, para nos dar a sua própria vida, a vida eterna. Jesus veio demonstrando, para e passo no seu ministério, todos os atributos divinais e todos os atributos messiânicos de que ele de fato era o Cristo. Ele está dando essa oportunidade, talvez aqui na quinta-feira, o dia que antecedeu a sua entrega sacrificial na cruz do Calvário,
para os seus principais algozes. E ele faz isso, então, citando esse texto, o Salmo 110, que é o Salmo de Davi, que Davi chama aquele que viria um seu descendente de Senhor, e que estaria na posição mais exaltada nos altos céus, para de lá governar todo o universo. É interessante que Jesus, quando faz essa provocação para aqueles estudiosos, eu fico a pensar, irmãos, como que eles lidavam com aquilo que o texto apontava com a realidade encarnada, literalmente, diante deles. Às vezes a gente também é assim. Quantas vezes nós não somos confrontados com uma verdade que revela o sujo do nosso próprio coração? A gente vê claramente que a verdade está sendo mostrada, que o nosso coração está sendo revelado, e que não é a verdade que deve ser consertada, mas é o nosso coração que deve se arrepender dos nossos maus caminhos, e nós procuramos dar um jeito, misturando as ideias, e dizer, não, eu permaneço na minha convicção, eu permaneço na minha tradição, seja familiar, seja religiosa, seja uma tradição conveniente para o momento. E nós muitas vezes, quando lemos esses relatos antigos de pessoas que conheciam tão bem essa palavra, essa revelação, ficamos chocados como que eles passaram tanto tempo vendo o verbo de Deus diante deles, o Senhor, o unigênito do Pai, o ser glorioso, todo-poderoso, anunciando-lhes salvação, e eles procurando matá-lo o tempo todo. E a oportunidade que Jesus estava dando a eles, eu creio, foi absorvida por alguns deles. Se você avançar, por exemplo, para o Evangelho de João, no capítulo 8, veja um dos episódios mais belos acerca da persistência de Jesus em pregar a salvação e arrancar a mentira e o engano daqueles corações tão endurecidos pelo seu próprio pecado. João capítulo 8, verso 21, logo depois daquele episódio em que Jesus entra na festa dos tabernáculos, aí diz que ele é a luz do mundo, depois fala que ele é a fonte da água da vida, aí os fariseus ficam irados com ele está dizendo que ele é Deus agora, aí logo depois entra uma mulher adúltera, aí eles querem apedrejar a mulher de acordo com a lei, e Jesus fala assim, quem não tiver pecado pode atirar a pedra, pode condenar esta mulher, e aí todos ali foram confrontados com o seu pecado, e aí é que eles ficaram mais revoltados com Jesus, e aí de outra feita, lhes falou dizendo, João 8, 21, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, porque para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Mais ou menos assim, né? Vocês cogitam das coisas desse mundo porque vocês pertencem a esse mundo. Eu estou falando para vocês da vida no porvir, da vida celestial, da vida eterna, porque de lá eu vim. A origem de vocês é pecaminosa, é carnal, é terrena. A minha origem é celestial, perfeita e eterna. Por isso, verso 24, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Se ele parasse aqui, a notícia era péssima para aqueles ouvintes, para aqueles algozes. Havia uma palavra de condenação merecida para todos eles. Mas eis que o texto se inverte aqui, e de morte Jesus anuncia agora a vida. Porque se não crerdes que eu sou, mais uma expressão idiomática para o título divinal de quem Jesus era, morrereis nos vossos pecados. Vamos inverter então a frase que está negativa para se tornar uma frase positiva, porque ele fala, se não crerdes que eu sou, morrereis. Vamos inverter isso? Se vocês crerem que eu sou, vocês viverão. Lembra o mandamento? Na primeira aliança que Deus fez com o homem, no pacto das obras, vocês podem comer livremente de toda a árvore do jardim, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Por quê? No dia que vocês comerem desta árvore, vocês certamente morrerão. Como é que a gente inverte isso? Se vocês permanecerem obedientes, comerem de todas as árvores, menos desta que eu proibi, vocês certamente viverão. Ali era também um anúncio de vida, como aqui o é também através do Filho de Deus. E ele faz isso, olha, vocês têm a chance em vida
de crerem que eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o pão vivo que desceu do céu, que mato a sede existencial de vocês, eu sou a fonte da água da vida, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não mais andará em trevas. Se vocês crerem assim, vocês viverão. E no verso 25, então lhe perguntaram: quem és tu? E respondeu-lhe Jesus: o que é que desde o princípio eu vos tenho dito? Será que vocês não percebem, vocês não veem, vocês não ouvem? Suas mãos não apalpam, vocês que apalparam as Escrituras e dela leem a vida prometida a todos os homens que nela esperam. Vocês agora cessaram a espera, estão diante da realização de tudo o que estava prometido. E será que vocês não conseguem aproveitar esse momento e descansar o coração como descansou Simeão ao ver entrar no santo lugar a salvação tão prometida do Senhor? Por que vocês permanecem obscurecidos nas coisas cogitadas do mundo, nas disputas mesquinhas entre vocês, na sede e ganância do poder? Vocês perdem tempo em suas disputas teológicas, vocês querem se achar superiores aos homens, vocês são capazes de dar dízimo até de tempero, mas maltratam os seus próprios pais. Vocês esqueceram do que diz a lei, que é o amor a Deus sendo demonstrado com o amor ao próximo. E eis que eu estou diante de vocês para demonstrar claramente isso. Vocês não podem. Vocês jamais conseguem amar perfeitamente ao Pai e assim demonstrar esse amor perfeitamente uns para com os outros. Por isso é que eu estou aqui, para obedecer em lugar daqueles que em mim creem e para ser castigado, porque esse também é o segundo papel do Messias, para ser castigado até a morte que vocês mereciam. Portanto, creiam e vocês se verão. Creiam e vocês serão salvos. E no verso 26, Jesus continua dizendo muitas coisas. Tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas é que eu digo ao mundo. Olha só agora, irmãos, a reação de um coração endurecido. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, porém, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, uma outra expressão divinal acerca do Messias, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E ditas estas coisas, muitos creram nele. Essa discussão começa lá no capítulo 7, verso 14. Eles pegando em pedras para atirar em Jesus, tentando fazer Jesus errar. Sempre foi assim no ministério de Jesus. Jesus sendo perseguido por aqueles que teoricamente deveriam ser os mais aptos a crerem. Aqueles que conheciam tudo que Jesus testemunhava. Sabe aqueles sinais vindouros do Messias? Todos eles se cumprem em Cristo, até mesmo a sua entrada triunfal em Jerusalém com um jumentinho emprestado. Tudo isso foi profetizado, irmãos. Aliás, esse é um dos argumentos científicos mais cabais acerca da inspiração escriturística. É pegar as profecias e observar o relato dos evangelhos, como que um espelha o outro em seu cumprimento perfeito. Mas é a dureza do coração que faz com que a gente troque a verdade de Deus em injustiça. Não foi assim que o apóstolo Paulo falou aos Romanos, capítulo 1, que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade, porque os homens, todos, tendo conhecimento de Deus, do seu eterno poder, da sua própria divindade, trocaram a adoração a Deus e passaram a adorar as suas criaturas. E no fim das contas, adoraram a si próprios. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. É um problema do coração, por assim dizer, e não da cognição. É um problema da cegueira espiritual, das escamas espirituais que precisam ser arrancadas dos nossos olhos. Mas quantas vezes, irmãos, conscientemente, estes homens, recebendo a pregação do maior pregador que já pisou esse mundo, vendo a realização perfeita da salvação prometida que eles tanto ansiavam, se negaram a seguir a esse Jesus. Mas Jesus continuava a pregar e alguns creram nele. Nós lemos isso aí no verso 30. Veja agora o verso 59, do mesmo João capítulo 8.
O diálogo que continua, eles continuam aqui conversando, mas olha a virada no final. Então, pegaram em pedras para atirarem em Jesus, mas ele se ocultou e saiu do templo. Sabe o que suscitou essa ira, essa nova abordagem agressiva, violenta contra Jesus? É porque eles voltaram àquelas discussões teológicas que eles tinham. E sobre Abraão? O que tu tens a dizer sobre o nosso pai, Abraão? Jesus falou assim, olha, antes de Abraão existir, eu sou. Ele falou, não, como assim? Não é possível. O senhor não parece ter nem 50 anos, Jesus tinha 33, né? Você vê como pregar o evangelho desgasta, a gente parece mais velho, né? Jesus parecia mais velho. Tu não tens nem 50 anos e tu é antes de Abraão. E aí pegaram em pedras para matar Jesus. Mas aí nós vamos então para Atos capítulo 6. E nós vemos aqui que de fato Jesus nunca desistiu de continuar pregando salvação para os seus principais inimigos. Atos capítulo 6, no famoso texto da escolha dos diáconos, né, que mostrava o crescimento da igreja e a necessidade de separar servos e servas do Senhor para assistirem em outras frentes enquanto se pregava a palavra do Senhor que crescia. Lá no versículo 7, né, Atos 6, 7, diz assim, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Sacerdotes são uma linguagem clara, uma referência aqui à liderança religiosa da casa de Israel. Aqueles que mataram Jesus, aqueles que quiseram pegar em pedras antes da cruz para antecipar a morte de Jesus, aqueles que quiseram afastar as pessoas de Jesus, esses não escaparam da pregação graciosa do Evangelho e muitos creram nele e muitos obedeceram à fé. O resultado, irmãos, deste diálogo aqui insistente de Jesus, sábio, amoroso, longânimo, é salvação. Nesse primeiro momento existe um silêncio. Nesse texto de Mateus 22, diz o verso 46 que ninguém mais falou palavra. Não houve mais nenhum debate. O assunto se encerrou. Porque aqueles homens agora se viram diante de uma situação que os desafiava não apenas intelectualmente, não apenas na compreensão de que não eram dois Messias, eram um Messias. E que este que estava diante deles trazia todos os sinais em si, num primeiro momento, do sofrimento, da perseguição e logo a seguir, da cruz e da morte, mas que logo depois, segundo as suas próprias palavras, ressuscitaria e traria essa vida gloriosa a todos os seus seguidores. Então agora eles estavam sendo desafiados a não apenas compreenderem que de fato não adiantava lutar contra a verdade que diante deles estava encarnada e revelada. A única opção que eles tinham naquele momento, era constranger o seu próprio coração, sondar o seu próprio coração diante do Senhor, clamar por sua misericórdia, para que crendo no Senhor, eles pudessem ter seus pecados perdoados. Inclusive, os seus pecados diretamente voltados contra a vida do Filho de Deus. Alguns desses aqui certamente caminharam para a perdição. Aqui mesmo nesse relato de Mateus 12, Mateus capítulo 12, um pouquinho antes do capítulo que lemos, nós temos aquele pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No episódio em que Jesus está curando pessoas, pregando o Evangelho e expulsando demônios de pessoas que estavam ali opressas, né? E possessas. E aí Jesus cura um endemoniado, e aí as pessoas dizem, olha, será este o Filho de Deus? As pessoas estavam reconhecendo em Cristo os atributos divinais. Eles assim o receberam na entrada triunfal em Jerusalém, como Hosana, bendito aquele que das alturas, que tem origem celestial, veio até a terra para nos trazer salvação. Mas os judeus disseram o quê? Não, ele faz isso pelo poder de Beelzebul, ele faz isso pelo poder de Satanás. Jesus falou, olha, qualquer pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, você atribuir a Satanás uma obra que é do Espírito Santo, isso jamais será perdoado. É ou não é a essência do pecado da incredulidade? É você descrer da obra do Espírito, que é pelo Espírito que Deus cura, que Deus liberta, que Deus traz salvação. Pois é esse mesmo Espírito, irmãos, que nos capacita a crer, que desvenda nossos olhos
que traz alívio a nossas questões intelectuais que nos humilham. Não apenas a Trindade, a dupla natureza de Cristo, mas aquele par, soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus elege, mas nós é quem cremos. Como responder, como compreender a harmonia desses conceitos complexos em nossa mente? A gente muitas vezes é humilhado em todas essas facetas da vida humana. Mas há uma oportunidade dada a mim e a você, é que mesmo humilhados em nossa consciência, nós temos a oportunidade de, vendo as obras de Deus, não apenas na criação, mas na recriação, na santificação, no maior milagre de todos, que é a transformação de vidas, o que Deus tem feito na minha e na sua vida, como nós estamos hoje, onde merecíamos estar, o que nós já praticamos de pecados contra Deus, contra a sua glória, uns com os outros, contra nós mesmos, e Deus ainda assim nos mantém vivos, nos dá não apenas chuva e sol, nos dá a sua palavra, o alimento que a nossa alma anseia, e nos dá a oportunidade de, crendo nessa palavra, sermos por ela transformados e guiados em uma nova vida, que possam dar frutos que glorifiquem a Deus e que chamem a atenção de outras pessoas que, como nós, são pecadores e que carecem da glória de Deus. E que, vendo o nosso testemunho, ainda que titubeante, possam ter as suas consciências também impactadas pela revelação de quem Deus é e do que Ele fez com o seu Filho, de como o seu Filho voluntariamente se entregou, descendo do mais alto conforto sublime, num céu de adoração perene e constante, para vir aqui ser esmagado pela nossa injustiça, por nossas iniquidades, a fim de que o castigo que estava sobre Ele recaísse sobre nós. E é olhando para o nosso testemunho, ainda que falho, que aqueles homens que convivem comigo e com você, as mulheres que convivem comigo e com você, as crianças, os jovens e velhos, poderão largar as suas pedras de julgamento antecipado, poderão desarmar-se de seu egoísmo, sua vaidade, que é natural de todo ser humano, o desejo inclinado de afastar-se do Criador para adorar a si próprio, e poderão, rendidos, verem-se acolhidos pelo Rei da Glória. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para nos tornarmos apenas doutores, conhecedores, estudiosos e professores da lei. Deus não nos chamou, irmãos, para que nós ganhemos debates apologéticos, onde Ele nos coloca, para humilharmos as pessoas pelo conhecimento que devemos ter da lei do Senhor dos profetas. Deus nos chamou para, como Cristo fez, aproveitar cada oportunidade para anunciar tão grande salvação, mesmo para aquelas pessoas que mais nos odeiam. Mesmo para aquelas pessoas que mais nos perseguem, que mais tentam nos fazer cair, que mais tentam nos desanimar em nossa jornada de fé. Talvez um parente seu, talvez um familiar, alguém da sua casa, talvez um colega de trabalho, de estudos, de convívio constante. Você é essa carta do amor persistente de Deus para essas pessoas. Você é o portador desta verdade, para a qual todos nós devemos nos dobrar, nos humilhar e sermos por ela transformados. A transformação é de dentro para fora. E só quem pode fazer isso é o Espírito de Deus. E Ele vem através da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra. Nós temos diante de nós exemplos a seguir e exemplos a não seguir. Hoje nós vimos alguns exemplos a seguir e alguns outros temerários que não devemos cometer os seus próprios e os mesmos erros. Nós temos sempre uma opção diante de nós: deixarmos que a verdade nos confronte e abrirmos mão, mesmo que doa, mesmo que nos humilhe, mesmo que nos faça perder oportunidades, perder nosso tempo, perder talento, perder dinheiro, perder fama, perder poder, perder convívio, perder relacionamentos, em prol da verdade que nos reorienta na vida que devemos ter. Talvez há coisas que nós devemos sim abrir mão. E são essas coisas que às vezes têm nos empatado, nos impedido de caminharmos mais próximo do Senhor. E talvez chegou a hora, irmãos. Talvez já deixamos muito tempo correr, de olharmos para a nossa própria vida e vermos aquilo que não condiz com a verdade que temos crido e anunciado. Em que a verdade libertadora do Evangelho precisa modificar no meu e no seu coração, na minha e na sua vida.
o que há tanto tempo tem sido ministrado ao meu e ao seu coração e que carece de uma prática transformadora, de uma decisão sem igual, de finalmente não apenas sermos conhecedores e ouvintes da palavra, mas praticantes, obedientes dessa fé que um dia foi anunciada a todos nós e que ainda está disponível enquanto aqui vivemos. Nós vemos esses líderes religiosos que estavam tão cegos por sua tradição, por sua posição social, pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo, e que não conseguiam e não queriam ver a verdade e aceitá-la. Nós não devemos de maneira alguma cometer o mesmo erro hoje. É hoje que Deus está nos chamando a sondar o nosso coração, a vermos se somos apenas conhecedores e pronunciadores de um plano de salvação, ou se somos aqueles que vivem essa salvação, proclamando-a até mesmo para os piores inimigos, abrindo mão do que for necessário para partirmos para uma vida que de fato glorifique a Deus. Queria convidar você a fazer uma oração nesta hora, nesses termos, nesse sentido, para sondando o nosso coração, aproveitarmos essa oportunidade hoje, porque nós não temos um outro momento. Talvez você tenha ouvido a tradição da sua família por tanto tempo. Talvez você tenha até se acostumado com esta tradição que chamamos de cristã, presbiteriana, reformada, como você queira chamar. E talvez isso tenha se tornado um hábito superficial, externo, ritualístico, religioso, assim como se tornou para aquelas pessoas que eram a audiência de Jesus nesse texto. Mas eis que a salvação ainda está disponível. Jesus nos chama para termos um relacionamento transformador com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E que esse relacionamento possa reverberar em nossos relacionamentos horizontais, uns com os outros. Peça ao Senhor que possa mostrar com discernimento no seu coração aquilo que precisa ser mudado. Talvez se você, nesta hora, duvida também se essa obra já começou na sua vida, se você nunca deu esse passo de fé, de arrependimento, se você é alguém que apenas se acostumou a viver esse ambiente, essa prática, esse jeito de cantar, esse jeito de orar, esse jeito de falar, mas você nunca decidiu ser transformado por essa verdade que te chama a uma conversão, hoje Deus te dá mais uma oportunidade, e talvez seja a oportunidade. Fale com Deus nessa hora também. Maravilhoso Deus, nosso Pai, todos nós aqui estamos diante da verdade do Teu Evangelho, de que somos pecadores e carecemos do perdão, carecemos de salvação do Senhor. Nós vimos em Tua Palavra, Senhor, que não há salvação fora de Cristo, fora do Messias, de que Teu Filho é o Cristo que morreu e que ressuscitou para nos dar a vida que não merecíamos, nos livrando da morte que sim merecíamos. Quantas vezes, ó Pai, Ele tem sido anunciado a nós, e as escamas de nossos olhos e a sujeira do nosso coração subindo aos nossos ouvidos nos impedem de responder favoravelmente ao Senhor. Quantas vezes pegamos em pedras para atirarem contra o Teu reino, contra a Tua verdade, e vivermos para nós mesmos, vivermos para os nossos caprichos, para os nossos desejos malignos, no desejo de ter uma vida livre de proibições, de mandamentos, experimentarmos as alegrias prometidas nesta vida terrena, cogitando das coisas deste mundo. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, se há alguém entre nós que tem vivido escravizado no pecado, mas que recebe nesta hora a oportunidade de salvação, que haja arrependimento, Pai, quebrantamento, que haja fé, que haja salvação entre nós. Eu também quero orar, Pai, por cada um daqueles que já creem no Senhor Jesus, que um dia já se viram arrancados do império de trevas e foram transportados para o reino do Filho do Teu amor, mas que estão envoltos em trevas novamente, caíram
de forma horrível em pecados, têm se visto presos em vícios, afastaram-se do Senhor, caminharam para longe da Tua presença, se enredaram, ó Pai, em tanta confusão, que conhecem a Tua palavra, conhecem os mandamentos, mas se veem enfraquecidos, frios e distantes do propósito para o qual foram salvos. Ó Deus, que o Senhor também possa alcançar, transformar, convencer do pecado, da justiça, do juízo, trazendo para um relacionamento firmado no Senhor, renovado nas afeições de Cristo, na gratidão, em ter a vida transformada e assim responder com obediência, fé e arrependimento. Ó Deus, mas aqueles também que de repente passaram a vida inteira sendo acostumados a serem chamados de crentes, mas que talvez hoje se veem muito mais como parentes de crente, filhos de crente, mas que precisam, ó Pai, experimentar o verdadeiro novo nascimento, que assim o Senhor possa fazer nesta hora, Pai. A oportunidade que o Senhor nos dá chama-se hoje. A vida, ó Pai, que nós temos distante do Senhor é uma vida de perdição, de pecado, de morte, de miséria, de solidão, de frustrações. Mas a vida que o Senhor nos oferece em Cristo é uma vida de arrependimento, de perdão, de compaixão, de mudança, de transformação, de desejo renovado, refeito de viver para a Tua glória e de experimentar a maior alegria que o homem pode suportar. Ó Deus, dê essa alegria, Pai, a corações hoje endurecidos, transforma-os em corações de carne, e que Teu Evangelho possa florescer e frutificar em vidas e famílias aqui presentes e aonde essa palavra chegar. Porque Tua é a glória, Teu é o reino e o poder para todos sempre. Amém.